meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tava percebendo que tem um tanto de produto que tem desde a nossa infância, mas que eles sumiram de repente. Você nem sabe que ponto que ele mudou, né? O quanto que ele saiu de linha, ele saiu do mercado, mas depois você pensa assim, peraí, mas eu gostava tanto daquele negócio, por que ele sumiu? Então hoje nós vamos falar da história e de várias curiosidades de produtos que sumiram e você nem percebeu. Mas assim, eu tava recebendo a notícia, o seu primo ligou pra mim e falou que você não é inscrito no canal. Ah, não é possível. Eu não aguento mais falar pra você inscrever nesse canal. Você nunca viu um vídeo no Nerd Show? Você caiu aqui de paraquedas? Então faz o seguinte, ó. Deixa o seu like, inscreve nesse botão gigante vermelho e clica nesse sininho. Todo vídeo que eu lançar você recebe no conforto do seu e-mail, do seu celular. Não perde nenhum Nerd Show. Sabe por quê? Porque quem é crocante, quem é caramelizado, quem faz parte do exército do Nerd Show, deixa like assim que o vídeo sai. Você vai deixar like e isso vai me ajudar a dominar o mundo, certo? Então vamos começar porque hoje tem muita coisa pra ver, você não pode perder nada, né? Então, vambora. Tá lá, você tá lá nos anos 90 e sua mãe faz uma coisa que ela sempre quis que você fizesse e você nunca faz, que é escovar o dente, né? Depois aparecia todo banguela lá tomando sopa. Nossa, tal, valeu tanto a pena não escovar o dente. Então é claro que você deve lembrar de uma marca que se chama Colinos, olha só. Mude o clima. Mude o clima pra refrescar. Mude já. Use Colinos e tenha um sorriso feliz. É tão bom mudar. Mude o clima. Se você quer refrescando e hábito puro, mude o clima já. Colinos, né? Quem não usava Colinos nessa época? Todo mundo tinha isso em casa. O que você não deve saber é que a Colinos veio direto dos Estados Unidos. Lá ela foi lançada em 1908 e foi feita por um dentista, né, que queria chegar numa fórmula melhor para escovar o dente. Mas no Brasil mesmo ela só chegou em 1917. E você deve lembrar de vários comerciais, né? Várias parcerias com o Faustão, tinha até um caminhão do Faustão do Colinos. Tá no ar a promoção Colinos do Caminhão do Faustão. É só responder qual o creme dental mais vendido no Brasil. Juntar uma caixinha de Colinos e enviar aqui pra gente. Mande quantas cartas quiser. Todo domingo no meu programa sua família pode ganhar um caminhão de prêmios. Então, quando você falava em pasta dental no Brasil, você falava em Colinos, entendeu? Uma prova disso é que a empresa era top of mind, que quer dizer que quando você fala em pasta de dente, você lembra a primeira coisa é Colinos até 2003. E olha que ela saiu em 1997, hein? Pois é, mas você tá falando que é top of mind, que a Colinos tem um monte de dinheiro, né? Que tava rachando de vender. Por que que a Colinos sumiu? Porque a Palmolive e Colgate, vendo esse sucesso todo, falou assim, olha só, rapaz, essa tal de Colinos aí, a gente podia fazer um bem bolado aí e comprar esse negócio. Sei lá, vão dar, assim, mais ou menos $1 bilhão, quem sabe, né? Pra você ver a força dessa marca no Brasil, mais ou menos $700 milhões dessa quantia foram parar aqui no Brasil. Aí pronto, né? A Colgate falou assim, pronto, agora eu tenho Colgate, agora eu tenho Colinos, agora eu posso dominar o mundo, porque não tem nenhuma marca agora que vai fazer um trem melhor que eu. Só que tinha um pequeno problema, né? Surprise, motherfucker! Que isso, se você não sabe, é uma prática ilegal de você comprar a maior parte do mercado. Isso se chama monopólio. Então o que aconteceu no final das contas? Foi proibida de usar a marca Colinos durante 4 anos. Como é que ela resolveu isso então? Ela resolveu mudando o nome de Colinos para Sorriso. Não sei se você lembra. A Colinos do Brasil Limitada informa seus consumidores, clientes e fornecedores que está retirando sua marca de creme dental do mercado por 4 anos. Essa retirada se deve à lei sobre concorrência, nada havendo contra a tradicional qualidade do produto. Só que o engraçado é que o pessoal era tão sensacional que eles queriam usar essa marca Sorriso só por um tempo, né? Até o Colinos poder voltar. Só que na pesquisa Top of Mind, o primeiro lugar era Colinos e o segundo era Sorriso. Aí depois que passaram uns 4 anos eles já podiam usar Colinos de novo, eles falaram assim, ah não, deixa esse negócio pra lá, né? Vai gastar um tanto de dinheiro pra voltar, é isso. Vamos deixar Sorriso mesmo que eu tô sorridente aqui, ó. Tá estalando de ganhar dinheiro. Outra marca que você devia ver muito, principalmente no auge, né, na década de 80, é a marca Iopa. Então, Iopa é uma marca de sorvetes e de picolés que em 1972 foi comprada pela Nestlé. E nesse meio tempo a Iopa fez diversos picolés e sorvetes, né, que ficaram na nossa memória. Nossa senhora, tem uns que a gente fica até morrendo de saudade até hoje, né? Por exemplo, os picolés bombons da Nestlé. E não é possível que você não lembra desse picolé do Mickey. Você lembra dos personagens da Disney? Nossa senhora, esse picolé era
muito sensacional. Ele não era um picolé tradicional, sabe? Ele era mais cremoso, parecia mais um sorvete no palito do que um picolé daqueles de fruta. Era muito bom, né? E vinha com a cara do Mickey, parecia... Eu lembrava muito daquele Mickey 3, você lembra? Que era Mickey e Donald. Nossa senhora, quanta nostalgia, aquele jogo é bom demais. Tinha também um sorvete que chamava Sem Parar, que foi lançado lá pra 1997, você lembra? Pra encontrar, pra desencanar, pra curtir e sentir cada dia. Sem parar, sem parar. É, sem parar da Iopa. Dá-lhe sem parar. E tem outro picolé que eu achei muito estranho, que é o picolé de quindim. Olha só se você lembra. Neste verão, a Iopa tem prêmios pra todo mundo. E uma grande novidade pra você. Os quindins da Ioiôpa, comer. Os quindins da Ioiôpa, Comer. Os quindins da Ioiôpa, eu sei que você vai gostar. Eles têm coco branquinho, Comer. ovos e leite fresquinho. Eu quero quindins da Ioiôpa. Os quindins da Ioiôpa, Comer. Os quindins da Ioiôpa. Eu sei que você vai gostar. Tinha também o Surf Iopa, que eu não sei se você percebeu, mas a linguagem da Iopa é mais verão, praia, né? Eles pegam a surfista, então coube bem aí. E tinha também o Tropo, que é o concorrente direto daquele sorvete da Que Bom, né? Que é o Coneto, olha só. Delicioso demais. Simplesmente irresistível. Tropo, a cada mordida, uma surpresa. Outro picolé que fez muito sucesso na década de 80 foi o Concorde, que era, na verdade, um picolé simulando aquele Concorde, sabe? Aquele avião francês. Olha só. Atenção, senhores telespectadores, vai partir o Concorde, o novo picolé da Iopa. Concorde, o picolé supersônico da Iopa. Mas agora, gente, eu quero mostrar pra vocês o picolé mais polêmico de todos, que na verdade no Brasil ele não era tão polêmico, na verdade ele era assim, né? Era meio estranho, que é o picolé exagelado. Qual que era esse picolé? Era um picolé gigante, assim, ó, que era uma naba de picolé desse tamanho. Um pouco de bullying era praticado nessa época. Mas o bizarro mesmo dessa história é o comercial em espanhol desse exagelado. Presta atenção aí. Exagerado de Nestlé. Oye, ese exagerado es mucho para ti solito, ¿no? Esto es cosa de grandes, pero si quieres una probadita. ¡Claro! Y también tienes una probadita para mí. Ponte con una de tu tamaño. Aí você pergunta, pois é, mas a Iopa, um tanto de picolé, exagerado, né? Muitas coisas infantis aí, que tá tudo errado. Foi por isso que ela saiu do mercado? Não, não foi por isso. Foi o seguinte, ó, em 1994, a Iopa comprou a Gelato, né? E ela virou a maior concorrente da Que Bom, que era a grandiosa do mercado. Mas em 2000, o que aconteceu? Na verdade, não aconteceu nada de errado. A Nestlé só suprimiu esse nome Iopa e colocou todos os sorvetes e picolé com a marca própria, né? Que é a Nestlé. Então a Iopa só sumiu por uma estratégia de marketing da Nestlé. Mas com certeza, se você foi criança nos anos 90, você deve lembrar de um Guaraná que, meu Deus do céu, que delícia, né? Aquela garrafinha que ficava com aqueles negocinho embaixo, assim, eu achava muito estranho, na verdade. Talvez depois você deve procurar um médico se você tomou também. Com certeza, você deve lembrar do Guaraná Brahma. Estamos aqui na Antártica, onde a Brahma resolveu lançar o seu novo Guaraná. Vamos tentar saber o que o povo local acha do sabor do novo Guaraná Brahma. Ei, por favor! Vamos experimentar um Guaraná? E aí, gostou? Oh, não gostei. Novo Guaraná Brahma, novo rótulo, nova embalagem, novo sabor. Na Antártica ninguém gostou. Vamos esperar outros Esquimó. Então, o Guaraná Brahma fez um sucesso danado nos anos 80, né? Toda festa de aniversário que a gente ia, tinha Guaraná Brahma. E ele tinha 3 sabores. Era o Guaraná, o Brahma Limão e a Suquita. E esse Guaraná Brahma era concorrente direto do Guaraná Antártica. Mas será que foi por isso que ele sumiu? Porque ele começou a vender menos que o Guaraná Antártica? Calma, né? Vamos por partes, eu vou te explicar tudo. Mas primeiro eu quero te lembrar de um negócio, ó. Porque nos anos 90, muita gente tinha o hábito, né, de colecionar latinha de refrigerante. E o Guaraná Brahma lançou uns clássicos que com certeza você deve lembrar. Por exemplo, Atlanta 96, você lembra? Que era uma lata que representava todas as modalidades esportivas da Olimpíada de 1996 em Atlanta. E em 1996 também eles lançaram as latas dos Power Rangers. Acho que até pelo sucesso que estavam fazendo na televisão, né? Só que tinha só o Ranger branco e a Ranger rosa. E tinha também a lata Jurassic Park, que foi lançada em 1997. Tá, mas você tá falando que Guaraná Brahma fez um sucesso danado, todo mundo comprava. Como é que o negócio que vende tanto
tanto assim some. Pelo seguinte, meu amigo, eu não sei se você sabe, mas em 1999, a Antártica e a Brahma juntaram forças. Eles fizeram uma fusão das empresas que deu origem à Ambev. Qual que era a ideia? A ideia era engarrafar todos os refrigerantes, todas as bebidas das duas marcas. Só que você pensa, é o Guaraná Brahma, você fala assim, ai meu Deus do céu, mas agora a gente tá com o Guaraná Antártica, a gente tá com o nosso maior rival, pra que nós vamos competir sendo que a gente é a mesma coisa? Então vão tirar o Guaraná Brahma do mercado. E muitos refrigerantes famosos que você deve lembrar também foram embora nessa época. Como por exemplo o Mirinda, né, que era um refrigerante de laranja que foi substituído pela Suquita, que já existia. Tinha também o Cas Guaraná, né, que tinha umas embalagens muito doidonas assim, eu gostava por causa da embalagem, eu achava mó legal. E também o nosso famosíssimo Guaraná Baré também foi embora nessa história da Antártica com a Brahma. E tem uma história engraçada também de outro refrigerante que todo mundo já viu, mas ninguém sabe onde que foi parar, que é o 7-Up. Agora no Brasil, 7-Up, o sabor Up. Você sabe o que é Up? Isso é Up. Isso é Down. Transparente é Up. Dark é Down. Natural é Up. Artificial é Down. Refrescante é Up. Sede é Down. 7-Up. A diferença é clara. Então, o 7-Up é um refrigerante muito famoso que foi criado muito tempo atrás lá nos Estados Unidos. Ele faz sucesso em Portugal, faz sucesso no México, mas o problema é que aqui no Brasil ele não deu muito certo. Ele chegou por aqui em 1995. Então, a estratégia de marketing para fazer essa marca pegar na cabeça das pessoas foi patrocinar o futebol. Por isso que você deve lembrar muito bem do Túlio Maravilha no Botafogo, usando aquela camisa escrita 7-Up de todo o tamanho, né? Ainda mais um 7 daquele tamanho. Lembra inclusive do 7-1 hoje em dia? Eu não gosto nem de lembrar. Só que esse refrigerante não pegou no Brasil. O pessoal do Brasil gosta de umas coisas mais químicas, entendeu? De pôr no cabelo, de fazer passar mal, ter diabetes, esse negócio natural eles não gostam, não. Então em 1997 a 7-Up declarou falência aqui no Brasil e foi pro saco, né? Nem o Botafogo salvou. Agora nós vamos lembrar de uma particularidade muito interessante do Brasil e eu não sei se todo mundo conhece a história desse visionário brasileiro. O que você ia achar se eu te falasse que já teve um carro totalmente nacional no Brasil? Você já inclusive deve ter visto alguns na rua, só que você não lembra, que é uma marca de carros que chamava Gurgel. Carajás, único e moderno utilitário brasileiro que atende às mais avançadas soluções de engenharia do mundo. O monobloco em plastil, garantido por 100 mil quilômetros contra a ferrugem, assegura a resistência e durabilidade do Carajás. Gente, a história da Gurgel Motores é uma história muito interessante, inclusive é pra provar que o Brasil só não vai pra frente porque não quer. Então, tinha um rapazinho que estava se formando em engenharia mecânica, né, que se chamava João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. E os sonhos dele eram tão grandes quanto o nome, né? Meu Deus do céu, por que põe tanto nome no menino? No projeto de conclusão de curso da faculdade, esse cara queria fazer um projeto de um carro totalmente brasileiro. E o que aconteceu? O pessoal começou a rir dele, o professor falou assim, não, Gurgel, não faz isso, pra quê? Olha só, aprende uma coisa, Gurgel. No Brasil, a gente só compra carro, a gente não produz carro. Só que esse Gurgelzinho, ele era danado, rapaz, ele não desistiu do sonho dele. E chegou num certo ponto que ele tinha uns contatinhos ali com a Volkswagen. E a Volkswagen tava precisando de alguma novidade, algum design novo pra lançar no salão do automóvel. O que o rapaz da Volkswagen falou assim, ô Gurgel, faz o seguinte, você tem algum desenho, alguma coisa? Eu gosto dos seus desenhos, você é um menino bom mesmo, sabe? Aí o Gurgel falou com ele assim, ó, vamos fazer um acordo, ó. Eu desenho o negócio pra você, vai ficar bonito demais. Mas se vocês gostarem do negócio fazer sucesso, você vai me fornecer os chassis da Volkswagen pra eu fazer os carros, tá? Combinado, eu te dou o chassi, não tem problema, eu forneço pra você. Então vambora. Tá, o Gurgel fez os designs, o pessoal gostou, fez um monte de sucesso no salão e o cara da Volkswagen teve que cumprir a promessa, né? Ele teve que fornecer os chassis pra ele. Foi então que em 1969 estava inaugurado a Gurgel Motores. Então, começando essa empresa, né, o Gurgel não tinha muitos funcionários, então ele só conseguia fazer mais ou menos 4 carros por mês. Mas só que esse negócio foi fazendo sucesso, foi crescendo tão rápido, que em 25 anos de Gurgel Motores foram feitos 40 mil unidades de Gurgel. O Gurgel, inclusive, nessa época, fez o primeiro carro elétrico e muita gente não deu nada pra esse carro. O cara lá na década de 70 fazendo isso, gente. Bom, mas aí o que aconteceu? Porque o cara tá fazendo o carro brasileiro, é mais barato, tá incentivando o país, tá fazendo mão de obra aqui pro país. Como que a Gurgel Motores foi pro saco?
É aquela história, né, meu amigo? O jogo de interesses. Por quê? Porque o Gurgel começou a fazer os carros, depois ele começou a crescer, depois ele teve condição de fazer o próprio chassi, então ele começou a incomodar algumas montadoras, ganhando uma fatia ali do mercado, até no ponto de que chegou o nosso querido amigo Collor. Ô, Collor, mas você é gente boa demais, né? E deu os benefícios que o Gurgel tinha por ser uma empresa totalmente nacional para as outras empresas, né? Então, com isso, começou um boicote dos carros do Gurgel e o negócio foi feio, que nem sempre é no Brasil, né? Então, infelizmente, em 1993, a Gurgel Motores fechou as portas no Brasil. E como é que é? Você já viu algum Gurgelzinho na rua? Você lembra de algum modelo? Você já teve um Gurgel? Então coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de você, hein? Agora, outro produto que fez muito sucesso no Brasil e sumiu assim do nada, até porque foi uma falcatrua danada, foi o Papa Tudo. Você lembra? Já está no papel a maior sensação. Prêmios, muitos prêmios pra você de montão. Você vai ter a chance de entrar pro time dos campeões e vai ganhar milhões. O Papa Tudo basicamente é a versão da Globo da telecena do Silvio Santos, né? Só que o Silvio Santos soube fazer o negócio, né? E o Papa Tudo foi um dos maiores escândalos do Brasil. Como é que funcionava? Você ia na loteria, comprava um título de capitalização, que se você não sabe o que é um título de capitalização, o Silvio Santos sempre falou nisso. É a seguinte, ó, é como se você comprasse um título em dinheiro, né? E esse título é como se fosse uma ação. No ano seguinte, você pode resgatar essa ação por metade do valor. Por isso que o Silvio Santos sempre fica falando assim, então no próximo ano você resgata com metade ou pega outra telecena. É isso, é uma forma de você guardar o seu dinheiro, ele é corrigido de acordo com a poupança, só que tem prêmios envolvidos, então por isso que não volta o dinheiro todo pra você. A promessa do Papa Tudo era assim, era gigante, né? Era dar ambulância, sortear ambulância, ajudar a instituição de caridade, mas no final das contas o Papa Tudo sumiu. Por quê? Porque ele não conseguiu honrar com os compromissos dele. Ficaram mais de 250 milhões em prêmios pra distribuir pro pessoal que tinha ganhado. Na época teve uma briga, porque o dono disso era o Arthur Falck, né? A Globo meio que tirou dela da reta e não aconteceu nada pra ninguém no final das contas, o pessoal acabou não recebendo. Se você foi uma criança feliz nos anos 90 e gostava de bala, né, de moeda de chocolate, daquele guarda-chuvinho de chocolate parafina, com certeza você deve lembrar do pirulito do Zorro, lembra? Pois é, gente, o pirulito infelizmente não é mais fabricado e foi um saco de achar de onde que ele veio. Então, esse doce era fabricado por uma empresa em Campinas que chamava Doces Campineira. Se você é de Campinas e tem uma história aí com seu pai que trabalhava na fábrica, que eu sei que muita gente trabalhava lá, põe aí embaixo nos comentários que eu quero saber todas as histórias, hein? Essa era uma empresa familiar, né, que foi comprada por um cara que chamava Armindo Dias, que é um daqueles caras que nasceu com o furico virado pra lua. O cara tem sorte, mas tudo que ele coloca a mão dá dinheiro. Ele comprou essa empresa em 1964 e começou a fazer os biscoitos Triunfo. Venha viver o sabor e a fantasia, chegou Palhacitos, o biscoito recheado de alegria. Mas infelizmente você só vai contar pro seu filho que tinha aquele pirulito de caramelo delicioso, mas deixou saudade. Podia voltar, gente. Doces Campineira, por favor, volta aí. E outra coisa que sumiu, meu Deus do céu, eu fiquei órfão quando isso foi. Porque é um negócio que tão bom, que tinha várias promoções, vários álbuns de figurinha, várias figurinhas, várias coleções, né? Que era o chiclete Ping Pong. Ei, tá ouvindo esse barulho? É o Ping Pong Pantanal, que acaba de chegar com figurinhas dos bichos e plantas mais importantes do Pantanal. Para colecionar, a gente ganha este álbum cheio de informações que vão deixar a gente fera em matéria de Pantanal. Peça logo o seu. É só mandar 5 embalagens vazias de ping-pong para a Caixa Postal 27 em São Paulo. Cada carta vale um álbum. Ping-pong Pantanal. Colecione essa aventura. Nossa senhora, você lembra que tinha aquela coleção do Rei Leão, né? Dos recordes, do livro dos recordes que vinha nas figurinhas. Chiclete Ping Pong, por que sumiu? O Chiclete Ping Pong foi lançado em 1945 pela Que Bom. Só que apesar da gente gostar muito, no mercado em geral, ele tinha algumas ressalvas, entendeu? Porque ele era rosinha, tudo bem, só que ele era um chiclete um pouco duro, né? Que deixava o concorrente dele, que era o chiclete
Plock um pouco na frente. Mas por que saiu? Por que ele foi descontinuado do mercado? A verdade é que chegou uma empresa que chamava Kraft Foods. E ela chegou um belo dia e falou o seguinte: tô querendo comprar uns chicletes aí, gostei muito desse Plock, gostei muito desse Ping Pong, quero comprar os dois. E foi o que aconteceu, né? Ela comprou essas duas marcas, viu que o Ping Pong tinha uma desvantagem comercial em relação ao Plock e acabou com o Ping Pong. Mas antes disso, ela lançou uma versão especial, né? Que era um chiclete chamado Ping Pong e Plock. As duas marcas vinham na embalagem para despedir, né? Do Ping Pong que deixou tantas saudades no nosso coração. Eu já te falei lá nisso, calma, se você gostou desse vídeo, vai ter parte 2, tá? Se esse vídeo chegar a 20 mil joinhas, vai ter a parte 2 desse vídeo, 2, 3, 4, tem tanta coisa pra falar, né? Que... E se você lembra de alguma coisa que sumiu também, coloca aqui embaixo nos comentários. Quero ver do que você tem saudade da sua infância, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima terça-feira eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!